Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da GRE Recife Norte. Mais uma vez estamos aqui reunidos para uma conversa, para um bate-papo, para um momento de aprendizado. Quero saudar a todos, familiares, professores, equipes gestoras, estudantes, todos que estão chegando. Para quem não me conhece, eu sou Neuza, sou a gerente aqui da GRE Recife Norte, e mais uma vez com vocês para esse momento de diálogo. Queria pedir que vocês avisem, né, a todos que nós estamos iniciando. Vai ser um momento bem importante, foi um momento solicitado, inclusive, pelos gestores que já tiveram uma outra formação, pelos professores que também tiveram essa oportunidade, e hoje a gente fez esse momento aberto, né, contemplando aí todos, estudantes, familiares, né, servidores da GRE, das escolas que fazem parte da nossa regional. O propósito e o objetivo desta noite é de trazer mais e mais informações para vocês. A gente sabe que quanto mais a gente tem acesso às informações, mais isso nos deixa seguros, tranquilos, nos deixa mais preparados para enfrentar esse momento que estamos vivendo, né? Esse momento ainda de isolamento, esse momento de pandemia, esse momento que ainda permanecemos trabalhando de forma remota, de forma não presencial. Apesar de vários anúncios, né, de vários comentários, né, de uma possibilidade de retorno das atividades nas escolas, nós ainda não temos essa data, né? É importante dizer isso para vocês, que essa data ainda não existe, né? Nós não temos a data de retorno, mas precisamos viver um momento de preparação que a gente chama de momento de convivência, né? Quando o vírus se instalou, né? Coronavírus, e surgiram os primeiros casos da Covid, acreditávamos que o nosso tempo de isolamento social, né, que esse momento de afastamento duraria 1 mês, 2 meses, mas a gente viu que isso se estende, né, e tem se estendido diante do número de casos, diante ainda dessa descoberta acerca do vírus, acerca da doença, e isso gera apreensão e, ao mesmo tempo, gera a necessidade de cada vez mais conhecermos e entendermos melhor, né, todo esse processo que nós estamos vivendo. Principalmente quando a gente fala de prevenção, de cuidados da saúde. Nesse momento, como a gente ainda não tem uma vacina, a melhor forma de prevenir o vírus é se afastar dele, né? Se afastar dele, seja evitando aglomerações, seja evitando contato físico, ou através dos mecanismos de higiene, né, e de cuidados com a nossa saúde. Então, para falar desse assunto, não seria eu, né, que não sou especialista na área e nem da área de ciências, né? Eu sou professora do curso de formação em letras, né? Estou aqui para aprender tanto quanto vocês. E a gente sabe que nesse momento, mais do que nunca, quando a gente fala num possível retorno às atividades, a primeira coisa é pensar nessa acolhida a todos vocês, né? E pensar na segurança de todos. Não vamos retornar, e essa é uma fala do nosso secretário Fred Amâncio, se não termos, né, total segurança para tal. Então, por isso que estamos aguardando a definição das autoridades de saúde, né, que vão demonstrar que é possível esse retorno, que é possível conviver. Conviver considerando todas as normas possíveis. Para tal, algumas ações estão sendo realizadas, né? Todas as escolas da nossa GRE já tiveram lavatórios, ampliação do número de lavatórios, de pias, né, instaladas para a lavagem das mãos, estão sendo providenciados totens, estações de álcool gel espalhados pela escola, os estudantes receberão máscaras, juntamente com professores, servidores, enfim,
né, EPIs, como a gente chama, equipamento de proteção individual, serão providenciados. Mas, além disso, outros cuidados são necessários e, principalmente, a compreensão e o entendimento de como se dá a contaminação, do que pode ser feito para evitá-la e como podemos contribuir uns com os outros, né? É importante dizer que nesse momento de retorno, esse momento de pandemia, esse momento de conviver com essa situação é algo novo para todos. E nada melhor do que estarmos juntos, do que nos ajudarmos, do que esse processo de colaboração para que a gente possa garantir a segurança a todos e a todas. Então, gostaria, mais uma vez, né, de dizer para que a gente possa aproveitar esse momento. Essa é uma forma de acolhê-los, trazendo informações, trazendo orientações que são imprescindíveis para essa convivência com a Covid, para a convivência com o vírus e para a nossa saúde, né, e para os cuidados nas escolas com as atividades. A nossa GRE também não voltou a funcionar, nem a Secretaria de Educação, no atendimento presencial, na atividade presencial, porque nós estamos aguardando essa definição realmente das autoridades, né, de saúde. Essa decisão não será uma decisão unilateral apenas do secretário de Educação. Há toda uma equipe, né, o próprio governador e as autoridades de saúde, secretário de saúde, enfim, para esse momento, tá? Então, vamos iniciar. Eu quero convidar, né, nossa palestrante de hoje. Queria agradecer desde já a Roberta, a intérprete que está aqui conosco, né? Os intérpretes têm contribuído para que esses momentos possam acontecer e que todos possam participar, que todos possam aprender, que todos possam se informar, para que a gente possa aproveitar esse momento, tá? Mais uma vez, queria dizer, inclusive, que quem não está inscrito no nosso canal da GRE Recife Norte, pode se inscrever, ativar o sininho. Todas as vezes que a gente tiver um evento, vocês serão avisados. Hoje nós tivemos um evento à tarde, estamos tendo um evento agora, amanhã nós teremos evento mais uma vez, com atividades relativas à Semana da Inclusão. Na próxima semana, nós também teremos outros eventos para professores, para gestores, enfim. Então, o nosso canal está bastante movimentado, bastante ativo, né, com várias ações e atividades. Na próxima semana, inclusive, nós temos uma atividade muito legal para os estudantes. É a Jornada de Ações Protagonistas, que será terça, quarta e quinta à noite. Será um momento para os estudantes, com os jovens, né? Jovem falando para jovem, com convidados especiais, né? Um momento muito bom de bate-papo, de troca de conhecimento, de troca de experiências, de vivências. Então, todos estão convidados para a nossa Jornada de Ações Protagonistas, que será de terça a quinta, no horário das 19 horas, né? Durante o dia, nós teremos, na próxima semana, uma formação integrada de matemática, na terça-feira, com professores da GRE Recife Norte, da GRE Metro Norte, da GRE Mata Norte, né? Vai ser um momento muito rico para os professores de matemática, aqui pelo nosso canal. Teremos as atividades da semana alusiva às pessoas com deficiência, né? A semana de inclusão. E também, na quarta-feira, nós teremos a honrada presença da professora Fátima Quintas, para todos os interessados pela literatura, professores de literatura, estudantes que gostam da literatura e que gostam de Clarice Lispector, né? A professora Fátima Quintas conhece a Clarice Lispector como ninguém, né? E quarta-feira ela estará conversando conosco, justamente em alusão ao centenário de Clarice Lispector. Então, isso eu já estou antecipando, dando um spoiler aí para vocês das diversas atividades, além de outras, que acontecerão a partir de amanhã aqui no nosso canal da GRE Recife Norte.
Então, que todos se inscrevam, estejam conectados, a gente continua, né, juntos, continuamos ativamente trabalhando, né, mesmo de forma virtual, mas de forma intensa, tá? Então, vamos realmente começar, né, para a gente não perder muito tempo. Então, eu quero convidar aqui Maria Clarissa, né? Maria Clarissa Oliveira, seja bem-vinda, boa noite. Ela é enfermeira, mestre, né? Também tem toda aí uma especialização, né? Tem toda uma preparação para falar dessa temática, além da experiência, né, Maria, né, Clarissa? Clarissa também está trabalhando, né, no hospital, na linha de frente aí de combate à Covid. Então, nada melhor do que alguém que tem competência técnica, vivência e experiência desse momento que estamos vivendo para nos orientar, para esclarecer e para trazer mais e mais informações. Então, Clarissa, desde já, obrigada pela sua disponibilidade, por estar aqui conosco, né? É o segundo momento, Clarissa fez um primeiro momento aí para um grupo menor, mais reduzido, para os professores, gestores, mas hoje a gente abriu para todos, né? Nosso interesse é que nossos estudantes também participem, nossos professores, todos, né? Possam ouvir Clarissa e aprender, né? É a segunda vez, mas eu quero aprender mais, Clarissa, principalmente algumas dúvidas que eu ainda tenho, tá? Então, seja bem-vinda, obrigada, o momento agora é seu. Obrigada. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, né, nesse momento tão especial. Eu gostaria de agradecer à professora Neuza pelo convite e espero poder contribuir positivamente, né, para a construção do conhecimento acerca dos cuidados com a saúde que nós devemos ter para conviver com esse coronavírus, que é algo que vai, infelizmente, existir para o resto das nossas vidas, já que ele apareceu, ele vai continuar existindo, não é algo que vai desaparecer assim tão fácil. Então, nós precisamos conviver com esse vírus, porém, tomando as medidas necessárias para que nós não nos contaminemos com ele. E aí eu vou dar essas dicas a todos vocês hoje e espero que a gente consiga realmente atingir o nosso objetivo e que vocês levem essas dicas para a vida de vocês, para se proteger e não se contaminar com o coronavírus. Só um minutinho, eu vou compartilhar com vocês agora a minha tela para a gente iniciar a discussão. Eu gostaria só de perguntar se está todo mundo vendo aqui o slide, se está tudo certo. O Neuza poderia falar para mim, por favor? Tá ok, sim. Estão conseguindo me ver? Está certo, né? Okay. Pois vamos lá começar, então. Então, o nosso tema de hoje é a Covid-19 e os cuidados com a saúde no retorno às atividades presenciais. Então, nós vamos discutir um pouco sobre o que é a Covid-19, falar sobre um breve histórico para a gente memorizar, entender como acontece o processo de transmissão da doença, né? Como o indivíduo ele adoece, como ele transmite essa doença para outras pessoas, para que a partir daí a gente consiga entender quais são as medidas preventivas que a gente pode adotar para não se infectar com esse vírus tão traiçoeiro, digamos assim, né? Que ele pode tanto lhe contaminar e fazer com que você não tenha absolutamente nada, praticamente uma leve dor de cabeça e nada mais acontecer, como também pode trazer consequências bastante graves para o organismo. Por isso que é extremamente importante que a gente tome os cuidados necessários para que a gente não se contamine. Então, vamos lá. Vamos começar, então, discutindo um pouco sobre o conceito de Covid-19. Eu acredito, né, que todo mundo já tenha ouvido falar, afinal de contas, é um assunto extremamente atual, nós estamos vivendo uma pandemia desse coronavírus, então todo mundo já deve ter ouvido falar nas redes sociais, nas mídias, num jornal, numa revista, na própria internet, algo falando a respeito da Covid-19.
mas nunca é bastante, digamos assim, para a gente realmente reforçar esses conceitos, porque são importantes para o nosso entendimento. É importante que a gente saiba o que é a doença, para que a gente tenha as condições necessárias de nos proteger contra essas infecções. Então, a Covid-19 nada mais é do que uma doença infecciosa provocada por um vírus que é popularmente conhecido como coronavírus. No entanto, o seu nome científico é SARS-CoV-2. E essa doença, ela causa sinais e sintomas predominantemente respiratórios. Então, ela vai provocar, de certa forma, uma gripe. Só que uma gripe com características específicas. A versão leve da doença seria essa gripe, que mais na frente nós vamos estudar direitinho os sinais e sintomas, porém, a pessoa, o indivíduo, ele pode sim ter esses sinais e sintomas agravados, causando o comprometimento dos pulmões. Esse comprometimento pulmonar vai fazer com que o pulmão ele perca a sua capacidade de exercer as trocas gasosas de gás carbônico e oxigênio. Então, nosso organismo ele precisa do oxigênio para que a gente consiga sobreviver. Ninguém sobrevive sem oxigênio. E aí, quando o pulmão está bastante encharcado, cheio de secreção, vai haver a dificuldade dessa troca gasosa acontecer, da gente receber o oxigênio do ar ambiente. Então, nessas situações mais graves da doença, em que o pulmão ele perde a sua capacidade de oxigenar o nosso sangue, pode desenvolver a síndrome respiratória aguda grave, que é a versão grave dessa Covid-19, podendo levar os indivíduos a óbito, ou seja, à morte. Então, é uma doença que tem os seus sintomas leves, podendo ser caracterizada como apenas uma gripe leve, como também tem uma consequência grave e drástica da doença, como a síndrome respiratória aguda grave. Então, tudo começou em dezembro de 2019, em Wuhan, na China. Lá na China foi percebido que um grupo de pessoas que conviviam ali no mercado de animais vivos, onde havia a venda de frutos do mar e de outros animais, que é bastante comum na China, nessas regiões, essa venda de animais vivos, esses mercados. Então, esse grupo de pessoas começou a apresentar uma pneumonia bastante característica. Era uma pneumonia que não era presente em outras doenças, nas gripes comuns. Então, eles perceberam que, olha, a gente precisa ver realmente o que é que está acontecendo, porque essa pneumonia ela não tem uma característica comum, então, provavelmente, as bactérias que geralmente causam essa pneumonia, os vírus que geralmente causam essa pneumonia, não devem ser eles, porque a gente observa aqui no raio-x que o pulmão tem umas características muito específicas, né? O pulmão com aspecto de condensados, de vidro fosco, que é bastante característico da Covid-19, mas que ainda não existia. Então, eles estavam tentando compreender por que isso estava acontecendo. E aí, eles perceberam que o que estava gerando essa pneumonia era o coronavírus, causador, então, da Covid-19. No entanto, essas pessoas que estavam em contato com o vírus, sendo representado aqui por esse indivíduo, esse bonequinho que está com um lenço na boca, tossindo, espirrando e saindo aqui os coronavírus nessa imagem verdinha, eles não tomaram as devidas precauções, não tomaram aqueles cuidados necessários para que não haja a transmissão de uma pessoa para outra. Então, essas pessoas infectadas acabaram disseminando, espalhando a doença para os seus familiares, para os seus colegas e para os outros profissionais de saúde. Por exemplo, quando alguém está doente, a gente gosta muito, não, vamos na casa de fulano, ver fulano porque ele está doente, vamos lá fazer uma visita. É legal essa visita, claro. Porém, nesse caso do coronavírus, como é uma doença infecciosa, então eu consigo transmitir de uma pessoa para outra, eu não poderia realizar esse tipo de visita. Então, nesse contato, sem eu ter as medidas preventivas, que a gente vai falar mais na frente quais são essas medidas para a gente não se infectar, mas como essas pessoas não tomaram esse cuidado necessário, elas acabaram transmitindo a doença
para os seus familiares, amigos e para os profissionais da saúde também. Aqui nessa imagem, esse profissional da saúde, ele está bem paramentado, ou seja, ele está com todos os equipamentos de proteção individual para não contrair o coronavírus. Está aqui com face shield, que é essa viseira, está com máscara de proteção, a máscara cirúrgica, está com luvas, está com avental cirúrgico, todo protegido, todo maravilhoso. Porém, quando surgiu a Covid-19, as pessoas ainda não sabiam a forma como se contraía essa doença. Então, pelos profissionais da saúde não estarem todos paramentados e protegidos, acabaram contraindo a doença nesse momento. Então, surgiu o surto da Covid-19 nessa cidade de Wuhan, na China, né? Começou a se espalhar esse vírus e vocês sabem que o ser humano, ele adora viajar, adora se deslocar de um local para o outro. Então, pessoas infectadas que estavam em Wuhan começaram a ir disseminando esse vírus para várias e várias outras regiões da China, causando, então, a epidemia da Covid-19 na China. Mas o ser humano ainda achou pouco e resolveu ir viajar para outros continentes, para outros países, disseminando, então, essa Covid-19 para o mundo, para vários países. E hoje a gente tem, infelizmente, essa pandemia do coronavírus, o coronavírus se espalhando por todo o mundo por conta desse deslocamento dos seres humanos, das pessoas infectadas e da ausência dos cuidados necessários que nos protegem contra a infecção da Covid-19. E aí foi se disseminando esses casos de Covid. Mas aí, como é que acontece a transmissão desse vírus de uma pessoa para outra até fazer com que ela seja infectada? Eu vou explicar para vocês agora. O que a gente pode ver aqui? Existem duas formas conhecidas de transmissão do coronavírus de uma pessoa para outra, podendo causar a doença Covid-19, que a gente viu. E quais são eles? São a transmissão por gotículas e a transmissão por contato. Vamos falar primeiro da transmissão por gotículas. As gotículas nada mais são do que partículas que a gente solta ao falar pela boca, ao espirrar pelo nariz e boca e ao tossir pelo nariz e pela boca. Eu não sei se vocês já viram, com certeza já tiveram esse tipo de experiência, de estar conversando com alguém, um colega de trabalho, um amigo, vocês estão falando e, de repente, você, sentiu uma gotinha no rosto, caindo uma gota. A gotícula de saliva da pessoa que estava falando atingiu você. Então, esse meio de transmissão por via de gotículas pode estar relacionada com a transmissão da Covid-19. Se uma pessoa ela estiver infectada com o vírus, estiver doente com o coronavírus e ela tossir, espirrar ou estiver falando muito próximo de você, ela vai sim eliminar o vírus nessa gotícula. E se você respirar aquelas gotículas, as partículas que estão suspensas no ar naquele momento, ou se você levar essas gotículas até a boca, nariz ou olhos, você pode se contaminar. Então, os estudos, eles já comprovaram que as gotículas, elas percorrem mais ou menos uma distância de 2 metros. Elas podem percorrer uma distância de 2 metros, de uma pessoa para outra. Então, a pessoa infectada, se você tiver a menos de 2 metros de distância dela, e ela tossir sem máscara, sem proteger, para evitar a eliminação dessas gotículas, e você respirar, acabar levando essas partículas sendo percorridas ou pelos seus olhos, ou pelo nariz, ou pela sua boca, você pode se contaminar. Então, a primeira forma de transmissão da Covid-19 é por meio de gotículas. E aí, por isso que o Ministério da Saúde, ele nos orienta que, se uma pessoa estiver gripada, tiver com vontade de tossir, espirrar, ela deve utilizar o cotovelo flexionado,
evitando que ela consiga disseminar essas partículas no ar. Então, pelo menos eu estou bloqueando se eu coloco um cotovelo aqui na minha frente. Não utilizar a mão. Se eu pegar a minha mão e tossir, espirrar na mão, depois eu vou usar aquelas mãos. Se eu não higienizar a minha mão assim que eu tossir, ou sei lá, eu estou passando o dedo no nariz, limpando o salão, como o pessoal fala, limpando o nariz. E aí, de repente, eu peguei no meu celular, sem lavar a minha mão, eu estou infectando o meu celular. Aí depois eu falo, fulana, pega meu celular aqui, vamos tirar uma selfie. Aí fulana vai pegar o celular, tirou a selfie, se contaminou, o vírus que estava no celular foi para a mão dela. Aí depois ela estava com o olho coçando, não lavou a mão depois que pegou no celular. E aí levou as mãos aos olhos. Ou se não, sei lá, a unha estava muito grande e ela quis tirar a unha mordendo com a boca. Colocou, o vírus estava ali nos dedos. Ela colocou na boca, ela pode se contaminar. Então, a gente vai para a segunda forma de contaminação, que é a forma por contato, que é justamente isso que eu acabei de falar. Você pode receber, primeiro, a transmissão desse vírus por meio das gotículas, nessa forma do espirro, da tosse e da fala. Se você tiver numa distância a menos de 2 metros e não estiver usando as máscaras de proteção, que depois a gente vai falar melhor sobre isso, mas saibam que a primeira forma de contaminação é essa, de gotículas, e a segunda forma é por meio do contato, é você encostar em superfícies, em objetos que estiverem com a Covid-19, no caso, com a Covid-19 não, que é a doença, mas com o vírus coronavírus, ali nos objetos. Então, se eu encostei no objeto e, de repente, aquele objeto estava contaminado, eu não lavei as minhas mãos e eu passei as mãos nos olhos, nariz ou boca, eu posso me contaminar. Porque o vírus, ele percorre o nosso organismo por meio dos olhos, do nariz e da boca. Ele vai entrar na nossa corrente sanguínea por meio dessas 3 vias. Não esqueçam, olhos, nariz e boca. Por isso que jamais coloquem as mãos sem estarem limpas, nem nos olhos, nem no nariz, nem na boca, para vocês não se contaminarem. E por isso, a importância da máscara nessa vida externa, para que você não se contamine nessa transmissão pela via respiratória, que é por meio das gotículas. Mas a gente vai falar melhor, bem explicadinho, sobre cada uma dessas medidas preventivas mais na frente. Mas aqui a gente já tem pelo menos uma noção. Eu estou fazendo um certo suspense para que vocês queiram saber um pouco mais lá na frente e ter isso detalhado na mente de vocês. Então, qual o período de incubação dessa doença? O período de incubação nada mais é do que tinha uma pessoa com Covid-19, uma pessoa está doente. E aí eu entrei em contato com essa pessoa sem nenhuma medida preventiva, não estava de máscara, não respeitei o distanciamento social, estava perto com ela, tive contato direto. E eu sabia que ela estava com gripe, mas eu não sabia que era Covid-19. E depois eu fui para casa e essa pessoa me liga no outro dia dizendo que estava com Covid. E aí eu fico assustada, meu Deus, será que eu peguei ou não peguei essa doença? Então, o período de incubação nada mais é do que o momento que eu me expus ao vírus, e esse tempo que eu me expus ao vírus, até o momento que ele começa a desenvolver sinais e sintomas no meu organismo, ou seja, até o momento que eu consigo desenvolver a doença, isso se chama período de incubação. E o período de incubação é de cerca de 5 a 6 dias. Ou seja, se eu entrei em contato com o vírus hoje, não tomei as medidas preventivas, eu posso ter mais ou menos de 5 a 6 dias depois para desenvolver os primeiros sinais e sintomas. Porém, esse tempo ele pode ultrapassar 6 dias, chegando até 14 dias. Então, sempre observar esses 14 dias para ver se a pessoa vai ou não apresentar a doença, os sinais e sintomas da doença. E quais são esses sinais e sintomas? Vamos descobrir agora. Existem diversos sinais e sintomas da Covid-19.
que se você tiver esses sinais e sintomas, você pode estar sim infectado com a doença. Porém, eu vou falar aqui os mais comuns, que são aqueles que estão mais presentes e são as manifestações mais leves da doença. Eu vou citar em números, mas não significa dizer que todo mundo que tiver Covid-19 vai apresentar todos esses sinais e sintomas. Não, existem pessoas que só vai ter 1, 2, só vai ter essa manifestação de 1 a 2 dias e depois melhorar e não ter mais sintoma nenhum. Tem gente que vai ter inúmeros sintomas, mais do que 4, e passar 14 dias, prolongar esse tempo e ainda permanecer sentindo os sintomas da doença. Então, não é algo assim, uma regra, uma receita de bolo, que é daquela forma e vai permanecer daquele jeito para o resto das pessoas, para todo mundo, da mesma forma. Não, isso pode variar. Mas aí eu vou dizer para vocês os mais comuns. E quais são? Um dos mais comuns e evidentes é a febre. Não é uma febre tão alta assim. Existem pessoas que têm uma febre de 39, 40 graus, mas geralmente fica aí um estado meio que febril de 37,8, 38. Não chega a ser uma febre tão intensa. Outro sintoma bastante comum é a dor de garganta, que está sendo representada aqui por esse senhorzinho falando, minha garganta está sentindo dor. Quem tem dor de garganta, vejam que são sintomas realmente de como se fosse uma gripe comum, e, na verdade, é o coronavírus. Outro sinal e sintoma é a tosse. Geralmente, essa tosse, ela é seca. Não é uma tosse encharcada com muita secreção. Sabe aquela tosse que a gente tem quando está com alergia a alguma coisa, que você tosse bem seco, que chega a dói o tórax? Pronto, é um sinal e sintoma da Covid-19. Existem, aí vocês podem dizer, Clarissa, mas eu conheço um parente ou um familiar, um colega qualquer, que ele teve Covid-19, mas ele estava com uma tosse bem secretiva, tinha muito catarro, não era uma tosse assim seca. Aí eu falo para vocês que sim, ele estava com Covid-19, mas essa tosse produtiva, essa tosse com muito catarro, ela já não é apenas da Covid-19. Ela é uma reação secundária dessa doença. Por que eu falo isso? É porque o organismo da gente, quando ele está lutando contra uma infecção, que no caso é o coronavírus que está ali, e o nosso organismo está lutando contra ele. Então, o nosso sistema imunológico, a defesa do nosso organismo vai ficando bastante fragilizada. E aí pode deixar o organismo mais susceptível ao desenvolvimento de outras doenças secundárias à Covid-19. Então, a minha doença inicial era a Covid-19, mas aí, como o meu organismo ele diminuiu muito a minha imunidade, eu posso desenvolver uma infecção bacteriana associada à infecção viral da Covid-19. Então, percebam como esse vírus ele é traiçoeiro, porque ele vai baixar a sua imunidade e você ainda pode ganhar outras doenças por conta disso. Por isso que é extremamente importante que a gente se proteja ao máximo, ok? E aí, mais na frente, eu vou dar essas dicas, essas receitas do sucesso para vocês. Outro sintoma bastante comum, que aí já nos dá um sinal de alerta maior, é a falta de ar, a dispneia, que a gente chama, o desconforto respiratório. Quando uma pessoa ela não está conseguindo respirar direito, respirar muito bem, já é um sinal de alerta para a gravidade da doença. Então, é extremamente necessário que essa pessoa ela corra e procure com urgência um serviço de atendimento à saúde, né, para ser cuidada e tratada antes que ela desenvolva sintomas mais graves, né, e ter uma consequência pior. Outro sintoma comum, extremamente comum da Covid-19 é a dor de cabeça, que a gente chama cientificamente de cefaleia. Então, é aquela dor de cabeça que não passa por nada. Você toma um remédio para dor, um analgésico, e mesmo assim você permanece com aquela dor de cabeça. Dá uma aliviada, mas ela continua. E é algo que, depois de 2 horas, que vai
sumindo um pouco o efeito da medicação, essa dor de cabeça, ela volta. Isso eu escuto bastante os relatos dos meus pacientes quando eles chegam na emergência, na triagem, que eu estou sempre realizando essa triagem desses pacientes. Quando eles chegam até mim, eles sempre falam que a dor de cabeça não passa por nada, que toma as medicações e mesmo assim eles permanecem com essa dor de cabeça. Outro sinal e sintoma que não é tão comum assim, mas que pode acontecer, são os sintomas gastrointestinais. Quais são eles, Clarissa? É a diarreia, náuseas e vômitos. Existem pessoas que elas começam com uma tossezinha ou têm uma febre, uma dorzinha de garganta leve, ou se não só teve febre e dor de cabeça, e depois começou com náusea, com vômito e diarreia. Porque esse vírus ele também tem uma certa afinidade pelo nosso sistema digestivo, então ele pode ficar se reproduzindo ali nas células do nosso trato gastrointestinal, causando, então, esses sinais e sintomas. Outro sintoma comum é a perda ou a diminuição do olfato, que está sendo representado aqui por essa figura de um nariz com um X no meio. Isso, cientificamente falando, é chamado de anosmia. Quando a gente se infecta com o vírus, o coronavírus ele tem uma certa atração pelas nossas células do sistema respiratório na parte superior, que é o nariz e a parte da nossa orofaringe, nasofaringe e orofaringe. Então, ele vai se depositar nessas células do nariz de forma inicial para ele começar a se reproduzir. Ele penetra na célula, começa a se reproduzir e a célula vai morrer. Ela morre para poder liberar os milhares de vírus que estavam sendo reproduzidos ali dentro das nossas células. Com a morte celular do nosso nariz, a gente acaba perdendo esse olfato. E aí, você vai sentir o cheiro das coisas e não consegue. Tanto é que, às vezes, né, logo no início dessa pandemia, eu estava tão nervosa porque estava todo mundo se infectando e a gente que trabalha em hospital, que vive praticamente 24 horas com esses pacientes, eu ficava o tempo todo, não, deixa eu pegar aqui esse desodorante, aí eu soltava no ar e dava aquela respirada para ver se eu estava sentindo o cheiro. Aí, quando eu senti o cheiro, eu digo, não me infectei. Mas é só para descontrair mesmo. Mas essa ausência do olfato pode ser um indicativo de que você está com coronavírus. É interessante porque existiam algumas pessoas que chegavam lá só falando que perdeu o olfato e estava sentindo um pouco de dor de cabeça, não chegou nem a ter febre, e quando a gente realizava o teste diagnóstico para Covid-19, essa pessoa estava com Covid-19. Então, percebam que, às vezes, você só tem uns sintomas bem leves mesmo, e em outros momentos, sintomas mais graves. Por isso que a gente não pode brincar, porque é como se fosse uma roleta russa. Há aqueles que não vão ter nada e há aqueles que podem agravar, indo para o óbito ou tendo consequências gravíssimas da doença e precisando levar um tempo grande para retornar a ser o que era antes. Então, mais um sintoma da Covid-19 é a diminuição ou a ausência do paladar, a ageusia. A gente chama assim, dessa forma. Por que isso? Porque, como eu falei, que o vírus ele tem afinidade as células do nosso nariz, logo no início, para ele poder se replicar, para depois ir para o nosso sistema respiratório na parte mais inferior, que são os pulmões. Primeiro ele fica na parte do nariz, da nossa faringe, depois ele desce até os pulmões. E aí, como ele mata essas células do nariz, a gente precisa dessas células olfativas para poder sentir o sabor dos alimentos. Porque as papilas gustativas que a gente tem na língua, elas nos dão mais aquela sensação do que é azedo, do que é doce. Mas para a gente chegar a ter realmente essa percepção do sabor, dizer, não, esse gosto aqui é de lasanha, não, esse gosto é de pizza,
Esse gosto é de um feijão com arroz. Para a gente ter realmente essa definição do sabor, a gente precisa do olfato. Por isso que quando a gente está com o nariz muito congestionado, às vezes a gente perde um pouco desse paladar também. E aí, há alguns pacientes que também têm essa perda do paladar. Outro sintoma comum é a rinorreia. A rinorreia nada mais é do que o nariz corizando, saindo um pouquinho daquela secreção meio transparente que a gente fica logo no início quando está ficando resfriado. Outro sinal e sintoma é a mialgia. A mialgia nada mais é do que a dor muscular. Não é feito a dengue, que geralmente dá uma dor bem acentuada nas nossas articulações. Não, é uma dor no músculo mesmo, em várias partes do corpo, como se você tivesse feito um exercício físico bastante prolongado e aí ficou muito cansado. Pronto, é a mesma sensação. É uma dor muscular mesmo, que deixa a pessoa fatigada, muito cansada, sem disposição para nada. Esses são os sinais e sintomas mais comuns. Mas existem aquelas pessoas que podem desenvolver as versões mais graves da doença quando ela comete os pulmões, comprometendo essa troca gasosa que eu falei logo no início, e faz com que os indivíduos eles desenvolvam essa síndrome respiratória aguda grave, que pode levar os indivíduos a óbito. E aí, quais são as medidas preventivas que a gente pode utilizar para evitar a nossa contaminação, evitar que a gente pegue a Covid-19, contraia o vírus e desenvolva a doença? Como é que a gente faz isso? Eu vou falar agora um pouco sobre essas dicas. E vou dizer para vocês que eu estou no contato com esses pacientes desde abril. A gente já está em agosto. E até esse momento, graças a Deus, eu ainda não contraí a doença. Eu digo ainda porque eu não sei se eu vou continuar tão em alerta assim, me protegendo, utilizando os meios preventivos de forma efetiva até o final. Mas eu espero, sim, continuar dessa maneira. Tem uma colega minha, enfermeira, que ela falou para mim o seguinte: olha, Clarissa, o vírus já te viu várias e várias vezes. Ele já passou por você, já ficou do seu lado, mas por você ter utilizado essas medidas de prevenção, você conseguiu afastar esse vírus para longe de você. E aí você não se contaminou. Você pode até ter encostado naquele coronavírus ali, mas pelas suas medidas preventivas, você não se contaminou. E quais são essas medidas que fazem com que a gente diminua ao máximo esse risco de contaminação? Vamos lembrar, eu falei que a transmissão, uma das formas de transmissão do vírus é por meio de gotículas. Gotículas que são espalhadas pelo ar, pela fala, pela tosse, pelo espirro de uma pessoa contaminada e que vai atingir as nossas mucosas, dos olhos, do nariz e da boca. Por isso que, se existe essa forma de transmissão por via aérea, por via respiratória, nós precisamos, então, utilizar máscara. A primeira forma de medida preventiva que eu trouxe aqui para vocês é a máscara, porque ela vai servir de barreira para que, se uma partícula for expelida, aquela gotícula foi expelida no ar, e ela encostar em você, ela não vai atingir nem o seu nariz, nem a sua boca. Então, eu trouxe esse quadro aqui ilustrativo para a gente ver. Nessa coluninha da esquerda, existe uma menina que ela está infectada, tá, com coronavírus. Tanto é que vocês estão vendo aqui as gotículas saindo dela, bastante infectada com o vírus. E dessa coluninha da direita, a gente vê um rapaz que ele não está contaminado. É uma pessoa como nós, que não nos contaminamos ainda. Então, se nós estivermos do lado dessa pessoa que está contaminada e não tivermos respeitando aquela distância de 2 metros,
porque a gente viu que as gotículas, elas percorrem uma distância de até 2 metros. Então, eu tenho que manter uma distância de uma pessoa para outra de, no mínimo, 1,5 metro, 2 metros de distância. E aí, eu não respeitei essa distância. Eu não estou nem com máscara. A pessoa infectada também não está com máscara. Está todo mundo perto. A chance de eu contrair o vírus é altíssima, muito alta. Se você não contrair, realmente você é um sortudo. Tem que levar as mãos para os céus e agradecer a Deus, porque você realmente saiu ileso dessa situação, porque esse vírus é bastante contagioso. Então, se ninguém estiver usando máscara, nem estiver respeitando o distanciamento social de no mínimo 2 metros, a probabilidade de você se infectar com o vírus é extremamente alta. Nessa segunda imagem, a gente vê essa menina que também está infectada, porém ela permanece sem usar a máscara de proteção. E aqui temos outro indivíduo que ele está usando máscara, não está contaminado, está usando máscara. Mas aí ele também não respeitou o distanciamento de 2 metros. A chance dele contrair, mesmo usando máscara, ainda é alta, porque a pessoa que está infectada não está usando máscara e está eliminando, falando aqui perto dessa outra pessoa que está bem, está eliminando o vírus o tempo todo no ar. Então, o contato que você vai ter com aquela pessoa, a chance de você contrair o vírus é muito alta ainda. É alta ainda. Nesse caso, em que a pessoa infectada ela está com a máscara facial e a pessoa que não está infectada está sem a máscara, sem respeitar o distanciamento social, a probabilidade dessa pessoa infectada transmitir a doença para uma pessoa não infectada é média. Mas a gente ainda não quer chegar nesse risco médio. A gente quer chegar no risco baixíssimo, no risco baixo. E qual é esse risco baixo? São as 2 pessoas utilizando máscara, ou seja, todo mundo tem que estar usando máscara. Ninguém pode sair na rua sem máscara, porque se você estiver contaminado, você vai levar essa contaminação para outras pessoas, para as pessoas que você ama. E se você não estiver contaminado e sair na rua sem máscara, você vai ter uma chance altíssima de contrair esse vírus. E não é isso que a gente quer. Ninguém quer ficar doente. Então, vamos todo mundo utilizar essas benditas máscaras que estão disponíveis para que a gente não se contamine e não contraia o vírus. Se todo mundo tiver de máscara, a chance de contrair o coronavírus e desenvolver a Covid-19 é baixa. E se você tiver respeitando esse distanciamento social de 2 metros, ou no mínimo de 1,5 metro, utilizando as máscaras, é muito baixa essa probabilidade de você contrair a Covid-19. Então, eu trouxe para cá uma mascarazinha de tecido para mostrar para vocês. Essa máscara de tecido, se a gente utilizar na rua, no contato social que a gente precisa ter pela necessidade de sair de casa, essa máscara já vai ser o suficiente para nos proteger e minimizar o risco da gente contrair a Covid-19. É diferente no meu caso, que sou uma profissional da saúde, eu sou enfermeira, eu estou em contato direto com pessoas que eu sei que têm Covid-19. Então, essa máscara de tecido já não vai me dar a total segurança, porque eu passo 12 horas de plantão todos os dias, de segunda a sexta, em contato direto com esses pacientes. Então, isso aqui já não vai me trazer todo o benefício. Então, eu preciso dos equipamentos médicos, né? Uma máscara cirúrgica, da máscara N95, para me proteger. Mas no cidadão normal, eu quando estou na rua, ou eu quando estou na minha casa e quero ficar um pouco mais próximo dos meus pais, eu utilizo a máscara de tecido normal. Ela vai nos proteger. Geralmente, a Anvisa, ela traz como orientação que essa máscara de tecido, ela seja revestida por, no mínimo, 3 camadas. Uma camada que vai ficar em contato direto com o nosso rosto, que geralmente deve ser uma camada de um tecido de algodão, porque causa menos alergia no rosto. Uma camadinha de tecido entre essa parte interna e a parte externa, que vai servir meio que um filtro
e outra camada mais externa, que fica em contato com o mundo externo. Então, para a gente utilizar essas máscaras, a dica é, antes de colocar a máscara no rosto, eu vou ter que higienizar as minhas mãos. Eu preciso lavar as minhas mãos, ou com água e sabão, ou utilizando o álcool em gel, que é o álcool a 70%. Se eu fizer isso e depois colocar a máscara, tá ok. Quando eu retirar a minha máscara também, eu preciso novamente, assim que eu retirar, lavar as minhas mãos, higienizar as minhas mãos, ou com água e sabão, ou com álcool a 70%. Depois eu vou explicar para vocês como a gente faz o passo a passo da higienização das mãos. Mas aí, como é que eu vou colocar essa máscara no rosto, Clarissa? Bem, tem gente que coloca de todo jeito, né? E aí precisa de um esforço maior para a gente ir readequando essa máscara no rosto. Como, por exemplo, o nosso presidente Bolsonaro, ele, numa das entrevistas, quando ele foi colocar a máscara, foi bem no olho dele. Ele jogou aqui para cima e ficou meio que cego e teve que ir reorganizando. E o ideal que o Ministério da Saúde orienta é que a gente não toque aqui na região frontal da nossa máscara. Jamais tocar aqui. A gente tentar evitar ao máximo tocar nessa região. Por quê? Porque eu posso ter me contaminado e encostar aqui a mão cheia de coronavírus na minha máscara, que fica bem próxima do meu nariz, da minha boca, ou se não, eu estou usando a máscara, estou protegida. E aí, de repente, uma pessoa tossiu e tem o coronavírus aqui na máscara. Aí eu vou e pego bem na frente e depois esqueço, não higienizei as mãos e vou coçar meu olho. Me infectei de novo com coronavírus. Aí o povo fala, mas Clarissa estava usando máscara o tempo inteiro e mesmo assim eu me contaminei. Foi por causa disso. Porque mesmo com a máscara, a gente precisa ter o cuidado. Higienizar as mãos antes e depois. E na hora de colocar, tentar evitar ao máximo pegar aqui nessa região da frente. Então, como é que a gente faz isso? Toda máscara tem essas hastezinhas laterais, ou de elástico, ou de pano. E aí você vai tentar pegar pelas partes laterais, por essas hastes aqui, e posicionar no seu rosto. Eu dou a dica de começar primeiro no queixo, porque dá mais sustentação à máscara. E aí você vai encaixando ela no seu rosto e posicionando aqui nas suas orelhas. Eu não vou encaixar ela nas minhas orelhas, porque eu estou de fone de ouvido e aí eu não consigo fazer isso. Mas pegou aqui nas laterais, encaixou ela aqui no queixo e subiu. Se eu colocar ela direto aqui, aí pode ser que fique faltando uma parte do meu queixo, ou senão eu coloco meio assim, aí vai pegando no nariz, e não é ideal que isso aconteça. Mas assim, se eu coloquei, mesmo assim eu achei que não ficou muito bom, ou ao longo do dia, que eu estou falando, eu estou movimentando minha boca, e ela está descendo um pouco, eu posso reorganizar essa máscara, reajeitar ela no meu rosto, tocando aqui nas laterais ou nas bordas da máscara, mas tentar evitar tocar logo aqui na frente. Evitem ao máximo isso, porque senão vocês podem sim se contaminar, mesmo utilizando a máscara. Outra dica, como é que essa máscara ela deve ficar no nosso rosto? Porque eu tenho umas, Clarissa, que a máscara parece ser um pouco maior do que o meu rosto, fica muito grande. Se ficar muito grande, vai sobrar espaço nas laterais. Então, esses espaços, se ficar muito frouxa a máscara, vai ter muitas entradas que pode ir penetrando aquele vírus ali por dentro. Aí você fala, mas eu estava de máscara, Clarissa, me protegi, mesmo assim me contaminei. Foi por causa disso. O ajuste da máscara deve ser adequado para que ele proteja totalmente sua boca e seu nariz e esteja bem justo no seu rosto. É claro que não vai ser uma máscara que estrangule, que tire a sua circulação do rosto, mas que seja justinha, que seja realmente adequada para o seu rosto. Também não pode ser muito pequena, porque não sei se vocês já viram, alguns jornalistas, por exemplo, eles estavam falando de máscara, de repente a máscara foi descendo e deixou exposto o nariz. Se eu coloco uma máscara só para ficar na boca, não vai servir para nada, eu vou me contaminar dessa maneira.
Então, ela não pode nem ser tão pequena, deixando o meu nariz de fora, nem tão grande que fique tão frouxa que aí o ar vai penetrando e eu vou me contaminando dessa maneira, se o ar estiver contaminado, né? Se as gotículas da pessoa infectada estiver muito perto de mim, eu posso me contaminar dessa forma. Por isso, a importância do ajuste adequado dessa máscara. Outra dica também importante. A máscara, ela tem, essa máscara de pano que a gente usa, segundo a Anvisa, eu estou tudo falando pelas recomendações do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde diz o seguinte, que essa máscara é ideal que cada pessoa tenha pelo menos 5 máscaras, porque aí você vai trocando ao longo do dia. E quanto tempo, Clarice, eu vou ficar com essa máscara no meu rosto? O Ministério da Saúde adverte que você deve permanecer com essa máscara de pano no rosto por até 3 horas. Não pode ultrapassar esse tempo. Por quê? Porque quando ninguém vai usar máscara e vai permanecer mudo, calado o resto do dia. À medida que a gente vai falando, a gente vai liberando também gotículas. Então, vai tornando essa máscara úmida. Quando ela começa a ficar úmida, ela vai perdendo a capacidade de filtrar, de nos proteger contra o vírus. Então, nesse momento, quando está muito encharcada a máscara, eu posso sim me contaminar. Por isso que até no máximo 3 horas, eu vou utilizar a máscara. Depois de 3 horas, eu vou retirar. Retirei, primeiro higienizei minhas mãos, retirei a máscara e guardei numa sacolinha plástica. É importante deixar ela separada do contato com os seus outros objetos dentro da sua bolsa. Então, você tirou a máscara, porque como essa é de pano, eu posso lavar depois. Então, não vou desprezar. Não vou colocar ela dentro da minha mochila, dentro da minha bolsa, junto com o meu telefone, junto com a minha caneta, porque são todos objetos que eu vou pegar. E se ela estiver contaminada, eu vou sair contaminando todos os meus objetos dentro daquela bolsa. Então, eu vou pegar uma sacola plástica, vou colocar a bolsa dentro, a máscara dentro, perdão, e vou deixar separado. Aí, pego o álcool gel ou lavo as minhas mãos, preciso higienizar depois que eu tirei a máscara, e aí eu vou trocar a minha máscara, né? Vou pegar outra que estava limpa e colocar. E assim eu consigo ficar protegida. Quando eu chegar em casa, eu vou ter que lavar a máscara que eu usei ao longo do dia. Então, de 3 em 3 horas, eu fui retirando aquela máscara, lembrando que, se antes de 3 horas a máscara estiver suja, porque, sei lá, eu estava comendo um chocolate, depois eu coloquei a máscara e não percebi que minha mão estava suja, não higienizei, de repente a minha máscara está suja também, de chocolate. Eu tenho que tirar. Se você viu uma sujeira visível da máscara, você precisa retirar aquela máscara, porque senão há o risco de você perder essa capacidade do tecido de proteger você contra o vírus e você se contaminar. Então, máscara suja não é para estar no rosto, você precisa retirar. Outra coisa, a minha máscara estava boazinha, de repente eu percebi que tem um furo nela, um rasgo. Se você viu que ela está rasgada, você não pode usar mais essa máscara, porque ela não vai estar te protegendo. Tem um buraco ali que pode servir de meio de contaminação. Então, você precisa retirar e utilizar outra que esteja completamente íntegra. Se você está usando a máscara e começar a sentir falta de ar, significa que ela saturou. Se a máscara estiver saturada, você não consegue respirar direito, então você tem que retirar e colocar outra, porque faltou o ar, ela não está mais te protegendo. Ou se você está com ela no rosto, mas está sentindo que ela está muito úmida, porque você falou demais, eliminou muitas gotículas, e está sentindo ela úmida, você precisa retirar também e colocar outra. Então, o segredo é usar a máscara e ir trocando de 3 em 3 horas, ou trocando antes, quando sentir ela úmida, ou quando ela está suja, ou quando ela apresenta algum rasgo. Então, você precisa ir trocando assim. Ok? Aí, eu cheguei em casa e vou lavar a minha máscara. Como é que eu faço, Clarice? Eu utilizei umas 3 na rua, aí eu cheguei em casa,
como é que eu vou fazer para limpar essa minha máscara e eliminar de vez o vírus que tiver ali? Vocês vão chegar em casa, o ideal é que você não lave suas máscaras junto das suas roupas, porque a gente acredita que essa máscara está contaminada. Então, eu não posso ir e jogar no cesto de roupa suja junto com as minhas roupas que eu estou dentro de casa, porque eu vou estar contaminando tudo. Então, o ideal é, chegou, eu vou primeiro lavar com água e sabão, esfregar bem a máscara, e depois que eu enxaguei e tirei todo o sabão, eu posso fazer uma solução com água sanitária. Então, eu coloco 1 litro de água normal num recipiente, mais 2 colheres de sopa de água sanitária. E vou imergir, colocar as minhas máscaras ali dentro e deixar mais ou menos de 20 a 30 minutos. Depois disso, eu vou enxaguar, retirar toda a água sanitária que estava ali, que serve, a água sanitária é um desinfetante potente, então ele mata, sim, o vírus, sem problema nenhum. E aí, depois que eu deixei essa máscara ali no molho, eu vou lavar, enxaguar direitinho. E uma dica é, não torça a sua máscara, evite torcer. Você vai tentar retirar aquela água, dando uns apertinhos leves, mas tente não torcer para não quebrar as fibras do tecido e aí deixar você mais susceptível à infecção. Então, veja que são mínimos detalhes que fazem a diferença. Então, aí você vai e coloca para estender no varal. Depois que ela já estiver sequinha, o Ministério da Saúde, olha, percebam que eu estou tirando tudo isso do Ministério da Saúde, não foi Clarissa que inventou. São orientações que eu li do Ministério da Saúde e orientações atuais. Ele diz assim, que depois que ela estiver seca, você pode passar essas máscaras. Então, pega um ferro quente e passa a máscara ali, que vai auxiliar também nessa dissipação dos vírus. Aí vejam como tem dicas valiosas que são simples, mas que nos ajudam a nos proteger contra essa infecção, contra essa doença. Então, o segundo ponto extremamente importante, a gente viu que primeiro é a utilização das máscaras faciais e a segunda dica extremamente valiosa é a higienização das nossas mãos, ou seja, a lavagem das nossas mãos com água e sabão ou com a utilização do álcool em gel a 70%. Então, vamos lá. Como é que a gente vai lavar essas nossas mãos, Clarissa? Outra coisa, antes disso. O álcool a 70% e a lavagem das mãos são igualmente eficientes, eficazes? São. Se eu estou em casa e aí eu tenho acesso a uma pia com torneira, com água disponível, eu não preciso ficar o tempo todo utilizando o álcool gel, o álcool a 70%. Eu deixo ele guardado já para economizar e só utilizar quando eu estiver na rua, quando eu precisar pegar um ônibus, quando eu estiver no supermercado, que vou encostar nas coisas, que não tenho acesso a uma torneira com água e sabão, aí eu utilizo o álcool a 70%. Mas se eu estou num local que eu tenho uma torneira disponível, que eu tenho água disponível, eu tenho sabão disponível, eu posso sim higienizar as minhas mãos com a lavagem normal, como a gente faz em casa. Mas também posso utilizar o álcool a 70%. Eles são igualmente eficazes na destruição da camada que envolve o vírus. O vírus nada mais é, ele tem o RNA na sua estrutura e na volta dele tem várias glicoproteínas. Quando essas glicoproteínas, vamos dizer assim, é como se fosse uma camada de gordura. Como é que a gente faz para destruir a camada de gordura? Porque se você tirar a camada de gordura, só vai ficar o RNA. Então, o vírus, ele morre. Ele não vai ter ação nenhuma. Ele precisa daquela camada protetora. E aí, quando normalmente, como é que a gente tira a gordura? É com detergente, é com sabão. Quando você está lavando os seus pratos, lavando as panelas da sua casa, você utiliza um detergente para ir retirando aquela gordura que está impregnada naquele objeto, naquela panela. A mesma coisa com o vírus. A gente vai retirar aquela camada de gordura do vírus lavando as mãos com água e sabão. Por isso que é extremamente simples, é extremamente fácil matar esse vírus.
Agora, se eu não higienizo as mãos e levo minhas mãos nos olhos, na boca e no nariz, aí realmente você corre um sério risco de desenvolver a doença. Então, vamos lá. A gente usa mais a lavagem das mãos com água e sabão quando eu estou em casa, quando eu estou num ambiente que eu consigo ter fácil acesso a água e sabão, e também quando eu estou com sujeiras visíveis na minha mão. Eu vi que minha mão está extremamente engordurada, tá suja mesmo, tá cheia de poeira. Sei lá, eu peguei num Doritos, estava comendo, e aí eu vi que minha mão tá cheia, um salgadinho ou um chocolate, tá cheia de resíduos ali. Se eu vi que ela tem sujeira visível, eu preciso lavar as mãos com água e sabão. Porque se eu for usar o álcool gel, especificamente nesse momento, o álcool ele não tem a capacidade de tirar a sujeira visível da minha mão. Então, se tiver com um pedaço de chocolate aqui esfregado na minha mão e eu passar o álcool gel só vai espalhar aquela sujeira na minha mão. Ele não vai retirar. Quem retira a sujeira visível é água e sabão. Então, eu vou lavar as minhas mãos com água e sabão. Mas se eu estou olhando minhas mãos, não tem nada de sujeira visível, eu posso tranquilamente usar o álcool gel, que vai ser suficiente para matar o coronavírus, retirar outros micro-organismos também das minhas mãos e me deixar livre de doenças. Então, como a gente faz para lavar as mãos de maneira correta? O que o Ministério da Saúde indica para a gente é que a gente lave e permaneça lavando as mãos por mais ou menos de 20 a 30 segundos, ou passando o álcool gel, friccionando as mãos, esfregando bem as mãos, de 20 a 30 segundos. É isso que ele fala, que você lave toda a superfície da sua mão, sem esquecer nada. Mas aí, quando a gente está no meio hospitalar, a gente faz um passo a passo dessa lavagem das mãos para ser uma lavagem mais criteriosa. Então, eu vou falar para vocês esse passo a passo, que se vocês conseguirem memorizar, vocês podem fazer isso sim na casa de vocês, que vai, com certeza, eliminar o vírus das mãos de vocês. Mas, Clarice, eu não consegui memorizar, é muito passo a passo. Então, você não precisa seguir exatamente como eu vou falar. Mas é importante que você fique lavando as suas mãos, esfregando a água e sabão aqui, ou esfregando o álcool gel de 20 a 30 segundos, e você vai tentar percorrer ao máximo a superfície de toda a sua mão, de um lado e do outro. Mas vamos lá para a dica de como a gente faz no hospital, e que vocês podem fazer em casa também, que vai ser show de bola para vocês eliminarem o coronavírus das mãos de vocês, que é o seguinte. Vamos supor que eu estou com água e sabão em casa, ou aqui eu vou utilizar esse álcool gel. Eu vou colocar nas minhas mãos uma quantidade suficiente de álcool. Não pode ser só um pinguinho, que aí eu não vou conseguir ter álcool suficiente para higienizar todas as mãos. Então, eu tenho que colocar uma quantidade boa. Aí eu coloquei aqui na palma das minhas mãos. O que é que a gente vai fazer primeiro? Eu vou esfregar, lembrando que o álcool gel ele não vai ter função alguma se eu só pegar o álcool, jogar aqui na minha mão, acabou. Não. Eu preciso esfregar bem as minhas mãos. Então, primeiro, o que é que a gente faz? Esfrega nas palmas das mãos. Esfreguei. Aí eu vou abrindo os meus dedos e jogando aqui já entre os dedos. Então, veja que eu estou esfregando nas palmas das mãos e já vou esfregando também entre os dedos. A mesma coisa eu vou fazer para o dorso das minhas mãos, do outro lado. Então, eu vou esfregar aqui, nessa parte do dorso das mãos, e depois ir entre os dedos. E aí, quando fica essa parte lateral da minha mão, eu posso usar o meu polegar para ir esfregando essa lateral também. Aí eu já estou lavando tudo aqui. Eu estou higienizando tudo. A mesma coisa do outro lado, pegando aqui o dedão e indo esfregando na lateral da minha mão. Só que aí, vocês podem me dizer, Clarissa, está faltando os polegares. Você esfregou aqui, mas ficou faltando. Sim, já que ficou faltando, a gente vai esfregar aqui os polegares também. Fechou a mão no polegar, esfregou de um lado,
esfregou do outro. Aí, a gente vai para as articulações dos dedos. A gente pode fazer uma conchinha aqui e esfregar de um lado e do outro também. Existem outras pessoas que fazem assim, ó. Fecha a mão como um punho, de dar um soco, e aí você vai esfregando a sua mão, higienizando toda essa articulação das mãos, de um lado e do outro. Depois que você faz isso, tá faltando o quê? A pontinha dos dedos, as polpas digitais, que a gente chama, que é essa ponta dos dedos, que fica muito em contato com os objetos, porque a gente faz esse movimento de pinça para pegar as coisas, então pega muito nessa parte aqui, ó, dos dedos. E falta as unhas também. As unhas, elas precisam estar cortadas, porque a unha pode ficar com resquício de vírus aqui dentro, ou de outros micro-organismos. E aí, sem querer, a gente leva essa mão aos olhos, à boca, com as unhas sujas e contaminadas, e a gente pode se infectar assim. Então, se está faltando as pontinhas dos dedos e as unhas, a gente vai esfregar de um lado, esfregou aqui para limpar bem essas polpas digitais, e as unhas também, fazendo círculo, e do outro a mesma coisa, de um lado também. As pontinhas dos dedos e as unhas. Aí fica faltando só para finalizar os punhos. Aqui, ó, a gente esfrega os punhos de um lado, esfregou de um lado, e aí esfregou do outro. E aí, vejam, eu consegui higienizar toda a superfície da minha mão e ainda uma partezinha do meu antebraço. Então, vejam que essa higienização tá ótima. Se eu tivesse com algum coronavírus agora nas minhas mãos, eu já mandei ele para bem longe. Já matei ele completamente. Então, eu posso fazer isso tanto com o álcool gel que eu tiver em casa ou com a água e o sabão. Sempre, qual é o momento, Clarissa, que eu vou lavar as minhas mãos? Eu estou na rua, eu estou fazendo compras, eu estou numa atividade que eu não posso ficar em casa. Então, o que é que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que agir para ir lavando essas mãos? Você deve ir higienizando suas mãos, aumentando essa frequência. Por quê? Se eu for pegar, por exemplo, eu estou no supermercado fazendo compras, então eu vou manusear vários objetos, vários produtos. Então, eu manuseei, lembrando de não coloca essas mãos no rosto, em hipótese nenhuma. Então, ali pegando os produtos, quando eu terminar, eu vou higienizar as minhas mãos com álcool gel. Então, sempre leve o álcool gel com você. Eu estou num ônibus, e aí eu tive que pegar naqueles objetos que tem no ônibus, na cadeira, eu tive que pegar na cadeira. Tive que pegar naquele ferro que fica no ônibus para poder me equilibrar ali naquele momento. Então, você está pegando e fique botando na sua cabeça, tá? Tudo com coronavírus. Não leve as mãos aos olhos, nem o nariz, nem a sua boca. Não leve. Fica ali segurando. Quando você soltar que descer do ônibus, primeira coisa que você vai fazer é pegar o álcool gel, colocar na mão e fazer fricção. Friccionar, contando de 20 a 30 segundos, ou fazer aquele passo a passo que eu contei para vocês. Palma das mãos, dorso das mãos, entre os dedos, polegares, articulações, de um lado do outro, polpas digitais, que são as pontinhas dos dedos e unhas, de um lado do outro, e punhos. Dessa forma, eu consegui eliminar qualquer coronavírus que esteja nas mãos. Então, são dicas extremamente importantes, são simples, mas que fazem toda a diferença. Então, não esqueçam, por favor. São medidas que, se vocês utilizarem, vocês vão conseguir não se contaminar. Agora, é importante, extremamente importante, que vocês não esqueçam. Porque se você pegou num objeto, esqueceu, levou a mão aos olhos, nariz e boca, a chance de você se contaminar é grande. Mais uma dica. A gente já vou para essa segunda figura, só para falar para vocês que a gente já disse muito sobre isso, que é o distanciamento social. Mesmo que você utilize máscaras, o ideal que o Ministério da Saúde está solicitando é que um indivíduo fique distante do outro, numa distância de no mínimo 1,5 metro.
porque a gente já viu antes, e volto a repetir. As gotículas, elas percorrem uma distância de até 2 metros. Mesmo que eu esteja de máscara, é importante que eu respeite esse distanciamento social. Eu tentar ficar o mais distante possível da outra pessoa para a gente não se contaminar. Outra dica importante é que eu tenho que higienizar bem todos os meus objetos. Tudo que eu entro em contato, tudo que as pessoas entram em contato, precisam ser higienizados. Como, por exemplo, uma maçaneta de uma porta, uma mesa, a cadeira. Outra coisa extremamente importante é o celular, principalmente para os alunos. A gente mexe muito no celular. Alunos, professores, familiares no geral. A gente não consegue viver sem isso aqui hoje em dia. Felizmente ou infelizmente, não sei. Depende da forma como a gente interpreta isso. É uma ferramenta extremamente importante, tanto de trabalho como de comunicação, facilita muito, mas nesse caso do coronavírus, ele pode ser um grande inimigo da gente, que a gente está o tempo todo no contato com o celular e a gente não consegue parar de mexer. Então, o que é que eu falo para vocês? O ideal é sempre ficar higienizando as mãos antes e depois. E nesses casos que a gente vai ter que higienizar as superfícies, primeiro eu vou falar do telefone, porque é algo que a gente usa muito. Então, como é que eu vou higienizar esse meu celular para não me infectar? Vou dar a dica para vocês. O ideal seria que se utilizasse o álcool isopropílico, que é um álcool específico para limpar equipamentos eletrônicos. Porque se eu pego esse meu álcool a 70 e coloco diretamente no meu celular, eu posso danificar a máquina. Existem pessoas lá no hospital mesmo que tiveram o celular simplesmente apagou. Queimou a placa-mãe, sei lá, estavam falando que realmente não funcionava mais. Porque o álcool acabou penetrando no celular e danificou esse celular. Então, o ideal, coloquem aí, escrevam para vocês se ligarem nisso, o ideal é você higienizar o celular com o álcool isopropílico. Ele custa mais ou menos R$15. Não é tão caro assim. Vocês podem comprar e limpar esse celular. No entanto, a gente sabe que a maioria das pessoas usam essa capinha, né? Uma capinha protetora. Então, quando chegar em casa, você pode retirar essa capinha e lavar com água e sabão ou passar o álcool gel nela, que aí não vai danificar o seu celular. E também, geralmente, a gente usa essas películas protetoras. Aqui, meu celular tem uma película, então não entra em contato direto com o celular. Então, aí, cuidadosamente, você pode pingar uma gotinha bem cuidadosa e esfregar bem, mas aí eu digo, é por sua conta e risco, porque se penetrar no seu celular, você pode danificar ele. Então, o ideal mesmo é que você utilize o álcool isopropílico para limpar os telefones celulares, que é extremamente importante que haja essa higienização, porque quando a gente toca muito no celular e coloca ele no rosto. Então, esse contato com o rosto pode sim, se o celular estiver contaminado, da gente contrair o vírus dessa forma. E as superfícies, uma maçaneta, uma mesa, como é que eu posso limpar isso? Você pode utilizar aquela misturinha de desinfetante que eu falei para vocês para lavar a máscara, que é 1 litro de água normal e 2 colheres de sopa de água sanitária. A água sanitária é um importante desinfetante aprovado pela Anvisa que vocês podem utilizar para limpar essas regiões. Ou podem limpar também com álcool a 70 ou outro tipo de desinfetante que seja aprovado pela Anvisa. Mas aí a água sanitária é a mais comum, todo mundo tem em casa, é de fácil acesso, e vocês podem utilizar isso para estar higienizando as mesas. Você vai borrifar nos objetos e ir passando um pano para esfregar aquelas regiões. Aí, só para frisar e deixar bem claro para vocês, aquela dica que eu já falei desde o começo é nunca levar mãos ao rosto, nem o nariz, nem os olhos, nem a boca. Mas, Clarissa, eu tô com a vontade danada de coçar meu olho. Entrou um cisco no meu olho e eu preciso de todo jeito esfregar. Eu preciso tirar. Então, o que é que você vai fazer?
antes de colocar essa bendita mão no olho, higienize sua mão com álcool gel, esfregando bem de 20 a 30 segundos ou fazendo aquele passo a passo que eu disse para vocês. Aí, depois que eu esfreguei bem, higienizei bem minhas mãos, eu vou lá e coloco os meus olhos. É dessa maneira. Se não tenho condições de limpar as minhas mãos naquele momento, não coloque as mãos no rosto de vocês. Isso é extremamente importante, porque é essa falha mínima que pode causar uma infecção pelo coronavírus. Então, se liguem nisso. Outra coisa interessante é não compartilhar objetos pessoais. Não compartilhar copos, talheres, pratos. Não compartilhar o seu celular. Eu encostei no celular, eu vou entregar à minha amiga, que ela vai pegar. Não dê o seu celular para sua amiga, porque é um objeto pessoal. Você não pode estar compartilhando esse tipo de objetos, porque você pode se contaminar ou levar a contaminação para outras pessoas. Então, todo mundo tem pessoas que a gente ama. Então, vamos proteger essas pessoas que nós amamos. E uma dica é, não compartilhe esses objetos pessoais. Não compartilhe a sua máscara. Ah, Clarissa, mas eu tenho uma máscara para mim e para o meu marido. Não compartilhem essa máscara. Essa máscara é de uso individual. Mesmo que você lave, ainda assim, você não pode passar para outra pessoa. Cada um deve ter a sua. Ok? Outra dica também, para a gente já ir terminando. É aqui eu tenho essa janela aberta, que é para simbolizar que aonde vocês estiverem, se estiver na casa de vocês, se estiver num ambiente que você tem janelas, que você pode abrir, deixe tudo aberto, para que haja circulação do ar. O ar entrando, uma pessoa infectada respirou ali, espirrou, tossiu, falou, o vento que estiver entrando pela janela vai auxiliar a levar embora aquele vírus que estava presente nas gotículas da pessoa infectada. Por isso que uma das dicas do Ministério da Saúde é manter janelas e portas abertas, para que haja essa circulação do ar, minimizando o tempo que o vírus vai ficar ali naquele ambiente. E aí eu saí na rua, eu fiz várias coisas, eu fui no supermercado. Quando eu estiver voltando para minha casa, o que é que eu preciso fazer para não trazer o coronavírus para minha casa? Uma dica é, antes de você entrar na sua casa, o ideal é que você retire os seus sapatos e os deixe do lado de fora da casa. Ah, Clarissa, mas se eu deixar do lado de fora, vai vir um monte de gente, vai roubar o meu sapato, porque não tem condição de deixar do lado de fora. Se você não tem condição de deixar o seu sapato numa área externa da sua casa, você pode pegar os sapatos na mão, retirou fora, colocou ele nas mãos e entra na casa já direto para a lavanderia, para deixar os seus sapatos lá, para você pegar uma escovinha depois e ir esfregando a sola dos sapatos para higienizar aquele sapato e evitar que na sola daquele sapato tenha o coronavírus. E aí, retirou os sapatos, entrou. Quem puder, deixa fora. Quem não puder, leva para a lavanderia. E aí, o que você tiver, se tiver uma mochila, se tiver uma bolsa que você usou, deixe ela reservada num ambiente ventilado, que não esteja em contato direto com o seu quarto, com a sala. Deixe ela num cantinho reservado ali, ventilado, para ir eliminando aquele vírus também. E aí, eu entrei, deixei o meu sapato, a minha bolsa, corro logo para tomar banho. A gente, às vezes, né, chega muito cansado em casa e vai querer sentar. Ah, tá passando a minha novela, eu não posso perder. Mas nessa situação aqui, você vai ter que perder aqueles episódios iniciais da novela, porque você não pode correr o risco de se infectar com o coronavírus. Você sabe o segredo do sucesso. Então, você vai respeitar essas regras para não se infectar. Então, chegou em casa, corre logo para tomar banho. Eu retiro as minhas roupas, deixo num local reservado. Eu posso deixar num baldezinho qualquer, reservado no banheiro.
Vou tomar o meu banho lavando a cabeça também, os cabelos. Eu sei que as mulheres vão ficar um pouco tristes nesse momento, porque se a gente lava os cabelos com muita frequência, o cabelo acaba ficando um pouco ressecado. A nossa fibra capilar fica um pouco ressecada. Porém, a gente pode carregar coronavírus no nosso couro cabeludo também, que está espalhado, pode se espalhar no ar por meio das gotículas. E aí, se ficar no meu cabelo, eu não sei até quanto tempo vai durar, porque os estudos ainda não têm um respaldo suficiente para determinar por quanto tempo ele fica num tecido, por quanto tempo ele fica numa sola de um sapato, por quanto tempo fica no cabelo. Então, a gente não quer correr esse risco. É melhor prevenir do que remediar. Então, chega em casa, toma um banho de cabeça, da cabeça aos pés, se higienizou bem, utilizou o sabonete, e aí você sai, troca de roupa, claro, e vai logo lavar as suas roupas. O ideal é que você não espere para outro dia. Ah, eu vou deixar aqui, amanhã eu lavo. Não. Você chegou em casa, já vai logo lavando essa roupa e não misture ela com as roupas do pessoal da sua casa, das roupas de casa, que você estava fora, então chegou, já vai logo lavando as suas roupas com água e sabão de forma separada. A sua roupa das roupas que está em casa. Então, lave essas roupas de preferência separadas, com água e sabão na lavanderia. E se você tiver máquina de lavar, pode colocar na máquina de lavar também. O sabão, ele vai destruir o coronavírus. Então, essas foram as informações e espero realmente ter ajudado. São cuidados extremamente simples, fáceis de fazer, mas percebam que são delicados, que um esquecimento é um deslize que faz você se infectar. Então, vamos ter a segurança que a gente vai conseguir sim se proteger se a gente tomar essas medidas. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem a confiança de que não, eu sei como me proteger, vou utilizar isso a meu favor. Porém, a gente precisa sim ter um pouquinho de medo só, para a gente se manter sempre em alerta, porque geralmente quando a gente tem muita confiança numa coisa, a gente acaba relaxando. E esse ato de relaxar demais pode fazer a gente deslizar, perder uma dica ali que seria importante e se infectar. Então, vamos ter confiança que a gente pode conviver sim com o vírus e não se infectar. A vacina ainda não chegou, mas a vida precisa continuar. A gente não pode ficar o tempo todo parado em casa, a gente precisa continuar. A vida, ela sempre vai vencer as intempéries, os momentos ruins. Então, essa doença, ela não vai ser totalmente capaz de vencer a humanidade. A gente precisa continuar. Porém, a gente não quer correr o risco de contrair essa doença. E a gente pode eliminá-la de perto da gente dessa forma. Espero muito ter ajudado vocês. Muito obrigada. Eu acho que está sem áudio, Neuza. Desculpa. Eita, gente, eu falando. Clarice, a gente que agradece, foi maravilhoso, né? Muitos comentários aqui, parabenizando você, agradecendo pela clareza com que você trouxe as informações, né? Deixando muito claro para todo mundo essas orientações importantíssimas e necessárias para esse nosso possível retorno, né? Todas as vezes eu aprendo mais alguma coisa. Eu acho que você foi muito feliz numa coisa que você falou aí, que quando a pessoa estiver no ônibus, não sei o quê, você lembrar que ali tem coronavírus. Pronto. Quando eu saio, eu acho que tudo tem coronavírus, entendeu? Então, dessa maneira. Desse jeito. Tudo tem coronavírus, então eu não toco em nada, né? Eu não toco. E se eu toquei na mesma hora, eu tento lavar as mãos, passar álcool, né? De alguma forma limpar. Eu acho que isso é bem presente no meu dia a dia agora, quando eu saio, né? Tenho ido até na GRE, então eu sempre me preocupo, é isso. Eu toquei, né? Então isso significa que ali pode ter,
coronavírus, né? É verdade. Então, eu penso que isso é imprescindível. E os cuidados que você trouxe, né? Aí com a máscara, o uso da máscara, o uso do álcool, né? As roupas, chegar em casa, né? Eu até coloquei um chinelinho aqui na porta de casa, né? Porque quando eu preciso sair aqui perto, eu não uso mais o que está dentro de casa, eu já uso o sapato que está lá fora, para nem contaminar mais nada. Se pudesse ter uma roupa, né? Que a gente também pudesse. É verdade, se tivesse uma roupa especial. Pois é, e aí já ficaria mais fácil, né? Então, assim, foi muito bom, todo mundo aqui parabenizando pelas explicações. Clarice, acho que não tem perguntas, né? Acho que todo mundo aqui esclareceu. Eu fiquei só preocupada, Keila dizendo, Keila gestora lá do Silva Jardim, dizendo que toda vez fica com essa coisa, né? Lembrando de como lavar as mãos, né? Tem só uma pergunta. Se a máscara de tecido, após ser lavada, ela precisa passar ferro. Eu acho que você disse, mas eu não... Uhum. Assim, o que a gente vê nas orientações da Anvisa é que se você puder, após lavar a máscara, passar o ferro depois, você pode fazer isso, tranquilamente. Ele também dá uma orientação assim, de que a máscara de pano, ela tem mais ou menos a durabilidade de até 30 lavagens. O ideal seria que depois dessas 30 lavagens você descartasse aquela máscara e comprasse outra. Uma outra pergunta, se pode substituir o pinho-sol por água sanitária, ou seja, não usar água sanitária, o pinho-sol tem o mesmo efeito? Uhum, sim, é um desinfetante também que tem uma ação benéfica na destruição do vírus. A gente fala água sanitária porque é a mais comum. É um desinfetante mais comum que todo mundo tem em casa, todo mundo compra e é barato também, é de fácil acesso. Mas qualquer outro desinfetante de qualquer outra marca, contanto que seja aprovado pela Anvisa, pode ser utilizado sim para higienizar os objetos. Uma outra coisa aqui é sobre lavar o cabelo, mas você já falou, né? Todas as vezes eu lavo o cabelo. Eu já faço o contrário. Eu saio e quando eu chego é que eu lavo. Eu saio com o cabelo preso, quando tá sujo, que eu sei que vou sair e eu digo, não, quando eu voltar é que eu lavo, né? Para não ficar lavando o cabelo, né? Enfim. Chegando em casa e lavando o cabelo. Outra dica também que eu esqueci de falar é que para as mulheres que gostam de usar maquiagem, a gente que coloca batom, não é indicado você usar maquiagem nem batom para usar a máscara, porque aí você vai sujar a sua máscara e ela perde a eficiência assim. Até porque não tem tanta necessidade, né, utilizar maquiagem usando máscara, porque a gente só fica com os olhos de fora, então tá escondendo de parte. Eu faço só a maquiagem daqui para cima, mas pronto. Eu estava de batom, e quando eu tirei a máscara, o batom é o costume. Mas é isso, acho que foi muito bom. Eu queria dizer a vocês, gente, que está gravado, né, esse momento, então está disponível no nosso canal do YouTube. Quem quiser passar para os seus alunos, indicar para quem não viu, né, outros professores, a equipe da escola, então está disponível para que vocês possam assistir mais vezes. Clarissa, muito obrigada mais uma vez. Clarissa trabalha, minha gente, 12 horas de plantão, né? E se dispôs hoje a estar com a gente, né? Deve estar super cansada. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Mais uma vez, gente, reforçando, mais próxima semana, porque senão minha coordenadora da CGIP, Alcioneide, vai puxar minha orelha se eu não disser. E na próxima semana tem a Jornada de Ações Protagonistas. Terça-feira, a gente tem o tema Trajetória do Protagonismo Feminino, Depoimento, Sororidade e Conquista. Na quarta, a Juventude Negra e sua representatividade dentro das ações protagonistas. E na quinta-feira, o protagonismo LGBTQIA, vivências e representatividades. Então, vai ser muito bom, né? Tudo coordenado pelos nossos jovens aí da CGIP, Marcos França, Jackson Almeida e Tainá, né? E agradecer às intérpretes, Ana e Roberta, que estiveram aqui conosco aí, contribuindo mais uma vez. Agradecer a todos vocês que estiveram conosco, né? Cuidem-se, né? Continuemos aí firmes e que possamos
começar a conviver com essa situação. E Clarissa, muito obrigada, Deus te abençoe, né, que você continue assim, sendo essa profissional maravilhosa que ela é, né, filha maravilhosa. Luiz e Alcionete são agraciados, né, por essa bênção na vida deles. E é isso, obrigada, boa noite a todos vocês, gente. Até a próxima, um abraço. Muito obrigada, um beijo a todos. Obrigada.